Eu sempre disse para vocês que é difícil, é pesado, mas é uma alegria muito grande estar ministrando. Eu gosto muito. E vamos orar? Pai amado, feche seus olhos. Pai amado, Pai eterno, nós estamos aqui, Senhor, na sua casa, mais um dia para ouvir a sua palavra, Pai. Ouvir o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor prova que é bom, ó Pai. Vem com o teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, e derrama do teu poder aqui, ó Pai. Tua palavra fala que quando Paulo pregava, o Espírito Santo descia sobre a igreja. Quando Pedro pregava, o Espírito Santo descia sobre a igreja. Vem com o teu Espírito Santo sobre nós nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abra os nossos ouvidos, ó Pai, abra os nossos corações, para que a gente possa entender a sua perfeita vontade sobre as nossas vidas, Senhor. É isso, nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A série que nós vamos iniciar esse mês é Um Reino de Sacerdotes. E aí, eu conversando com a Natália, ela falou, mas você já não falou essa série? Sim, nós já fizemos essa série. Nós fizemos a série, ela tinha outro nome, era Somos Todos Sacerdotes. Mas eu estava ouvindo um neurocirurgião falando. O pastor Amarildo já pregou sobre isso algumas vezes, sobre caminhos neurais. Ele deu exemplo assim, ó, se você caminha pelo um campo, você vai caminhando e aí a grama amassa, mas ao longo do tempo a grama volta ao normal. Agora, quando você vai andando sempre pelo mesmo caminho, uma hora aquela grama para de crescer naquele lugar e aquilo forma um caminho. Eu quero falar com vocês as mesmas coisas que eu já preguei antes, para que isso possa virar um caminho na nossa mente. Porque nós vamos falar sobre Somos Todos Sacerdotes, e eu vou falar sobre a igreja. Eu tenho certeza que o pastor Paulo, eu não dei temas, mas se ele pudesse apostar, eu apostaria. O pastor Paulo vai pregar sobre o poder da igreja, o irmão marido vai falar sobre a diferença de uma igreja boa e a diferença de uma igreja ruim, as falsas igrejas, que é o que a gente está acostumado a falar. Fiquem à vontade, tá? Falem o que Deus tocar no coração de vocês. Mas nós vamos falar sobre igreja. E, meu irmão, pastor, o pastor Amadeu chegou. E aí é legal que talvez eu e você tenhamos aprendido durante muito tempo errado o que é a igreja. A igreja, quando a gente fala de igreja, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o templo, não é? Porque você fala assim, você foi na igreja hoje, Dri? Ai, não fui na igreja, né? Ai, meu Deus, você foi na igreja, Caleb? Fui firme e forte na igreja. O ano passado eu não faltei nenhum dia. E tem aquelas respostas mais teológicas, né? A igreja somos nós, não é verdade? E é verdade, sim, amém. A Bíblia fala que somos como pedras vivas. Mas será que nós realmente somos igreja? E o melhor de tudo, somos igreja, nova vida, mas vivemos igreja? Viver igreja é a diferença. A Bíblia fala da igreja de Atos, a primeira igreja, né? E se você fizer uma pesquisa, tinha provavelmente 100 mil cristãos no primeiro século. E no segundo século já era quase 100 milhões de cristãos, porque eles viviam a igreja. Viviam o que a igreja pregava, viviam o que era ser igreja. E o meu desejo de verdade é que nós fôssemos igrejas de verdade. Igrejas, por isso que eu vou voltar a esse caminho precisa estar nas nossas vidas e a gente precisa entender o que é ser igreja, o que é viver igreja. Você pode abrir em Efésios 2, deixa lá aberto, a gente vai ler alguns versículos, mas eu queria te falar o que não é a igreja primeiro. A igreja não é esse prédio. Aqui já foi a casa de alguém. Aqui já foi escritório de pessoas que trabalhavam aqui. Agora é um templo que nós nos reunimos aqui. Aqui é a congregação dos justos. Olha que legal. Nós somos os justos e nos congregamos aqui. O culto não é para que eu e você sejamos felizes. As músicas não é para que eu e você toquemos e tocamos bem. Eu estava ouvindo um pastor falando que ele coloca a live, né? E o chat da live é: olha, o Gabriel desafinou, né? Se ele estivesse falando para nós, a bateria está errada. E aí ele falou: poxa vida, nós não estamos aqui para agradar a você. O culto é para cultuar aquele que primeiro nos amou. Nós nos reunimos aqui nessa manhã para adorar o nome do Senhor. Não para ouvir palavras que confortem o meu coração. Ele conforta porque o Espírito Santo é o conforto. Mas não é para isso que eu e você viemos aqui.
Nós viemos aqui para adorar o Senhor. A igreja não é um ponto de pregação. Tem que ter pregação na igreja, mas a igreja não é um ponto de pregação, porque senão seríamos apenas palestrantes que trazemos alguma palavra. Você pode ouvir um pastor pregando e pode ouvir um coach pregando e ter a mesma sensação, a mesma, que bom, que delícia, vou sair lá e vou dar um tapa na cara do capeta, mas sem o Espírito Santo. A igreja não é simplesmente um ponto de adoração, de pregação. A igreja não é um hospital. Você já ouviu falar, né? A igreja não é um hospital, porque você vai no hospital, Diegão, quando hoje eu não estou fazendo nada, vou dar um pulo no hospital. De jeito nenhum, né? E outra coisa, o que é a primeira coisa que você faz quando está no hospital e fica bom? Você vai embora. A igreja, né, Caleb? Sai correndo. A igreja não é um hospital, porque se for um hospital, as pessoas vêm aqui, são curadas e vão embora. E não é isso que acontece aqui. Quantos exemplos de irmãos que vieram e deram testemunho de cura de câncer, cura de milagres grandiosos e não estão mais aqui. Por quê? Porque acreditavam que a igreja era um hospital. A igreja não é um hospital. A igreja não é um meio de transporte. Sabe por que é o meio de transporte? Todo mundo aqui quer ir para o céu, certo? Bom, se estamos indo para o céu, vamos aproveitar essa carona. Se essa galera toda aqui quer ir para o céu, eu vou junto. Uma vez eu estava com o Cuca, a gente foi assistir um jogo no Morumbi, e aí eu estava com ele no ponto de ônibus, de repente passou uma Kombi, toda fechada, o cara falou, vocês estão indo no Morumbi? Aí eu era criança, estamos, né? Ele também era criança. A gente tinha mania de ser metido a malandrão, mas a gente era criado pela avó, né? Pela mãe, tudo bobão. E aí entramos naquela Kombi sem conhecer ninguém. Eles levaram a gente lá no Morumbi, que eles estavam indo para lá também. A igreja não é um meio de carona. Ah, você está indo para a igreja? Tô. Então eu vou junto. A igreja não é um clube. Olha como a igreja se assemelha a um clube. Você vai uma vez por semana. É gostoso, né? Canta, tem música, você paga até uma mensalidade, não é verdade? Não, a igreja não é um clube. Temos que tirar isso da nossa vida. O que é a igreja? O que é viver igreja? Hoje eu fiquei feliz. Estava lá conversando, né, antes do culto. E, cara, aquilo que a gente estava conversando, eu e você, Caleb, é viver igreja. Porque igreja, a gente fica naquele, tudo, paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Como foi o seu dia? E o Corinthians? O Corinthians tá ruim, né, Pepe? Não, eu falei com ele sobre prótese capilar, a gente falou sobre trampo, a gente falou sobre tomar café ou não, de café sem açúcar, sabe? Coisas de intimidade mesmo. Você sabe que quanto maior formalidade, menor é a intimidade? Você não chega para a Natália e fala, oi, linda, como seu cabelo está bonito. Não, eu chego lá e falo, Natália, cagaram no seu cabelo, hein? Nunca que eu vou falar isso, né? Senão eu não durmo nunca mais com ela na cama. Mas você não tem essa intimidade? Eu vestia hoje a roupa, saí do closet de Natália. Não, troca essa calça, tá ridículo. Eu falei, mas eu tô tão bonito, Natália. Não, pode trocar. E ela falou, e outra coisa, essa camiseta você usou no domingo passado. Eu falei, eu não tô nem aí se eu usei ela no domingo. Igreja não é um salão onde você vai moda, onde eu tô como eu estou bonito. Se na filmagem eu tiver com a mesma camiseta, paciência. A Natália lavou, passou, tá novo. Não é para isso que nós estamos aqui. Eu quero falar com vocês o que é viver igreja, o que é ser igreja, e ainda com muita dor no coração eu digo que ainda nós não estamos vivendo a plenitude do que é ser igreja. E eu quero que eu e você saímos daqui com a plenitude do que é ser igreja. Sabe o que é a plenitude de ser igreja? Não é o culto de domingo, mas é o genve de sexta-feira. Olha, vocês mulheres vão dizer para mim, o culto de terça-feira não é viver igreja? Onde vocês conversam e falam besteira. Outro dia saiu lá um negócio de soco ungido. Isso aí não é teologia, mas é brincadeira delas, elas se sentem bem, elas se divertem. Isso é viver igreja. O domingo é um dia que a gente vem para cultuar aquele que nós amamos, para cultuar aquele que nós adoramos. Fechamos os olhos, cantamos e ninguém está preocupado. A gente ensaia assim, mas eu sei que eu sou ruim, eu não toco bem. O Caleb é maestro, o Cuca toca bem, a Natália, eu estava falando pro Caleb, a Natália faz umas viradas fora no contratempo, que ela até para de tocar.
Aí quando ela volta, eu volto de novo, porque eu sou ruim. Mas eu não estou aqui para isso, eu não estou aqui para cantar bem, eu estou aqui para adorar o nome do Senhor. E é para isso que eu e você temos que estar aqui, para adorar Ele. Abre comigo lá em Efésios capítulo 2, versículo 19. Paulo ele vai dar 3 exemplos aqui no capítulo 2 sobre o que é ser igreja. E eu vou usar, se der tempo. O pastor estava empolgado hoje. Eu botei uma pressa no negócio. Hoje tem muita coisa hoje. A pastora colocou, vai mais rápido. Glória a Deus, ainda bem que não era só eu. Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Primeira coisa do que é igreja. Igreja é uma família. Igreja é uma família, igreja não é um clube. Você não está vindo na igreja, e olha que legal, se você fosse da torcida organizada do Corinthians, vocês têm tudo em comum, né? Todo mundo torce pro Corinthians, todo mundo está triste agora, todo mundo está pedindo impeachment do presidente. Se você fosse São Paulino, estava todo mundo pedindo pro Zubeldia ir embora. Se você fosse Santista, estava todo mundo pedindo pro Neymar ficar. Se você fosse palmeirense, não? Se você fosse palmeirense, você estava aí rindo à toa. Tem tudo em comum, mas nós crentes não temos nada em comum, nada, cada um gosta de uma coisa. Eu sou São Paulino, o pastor é palmeirense, a Natália é santista, o outro não gosta de time nenhum, um vota no PT, o outro vota no Bolsonaro, um vota no Senacor. Não, mas isso não interessa. O que faz família é a aliança do Senhor. Sabe o que é uma família? Uma família é alguém que tem a ancestralidade, vem de uma ancestral. Por exemplo, se eu fosse da família, a Tati e o marido me convidam para almoçar lá. E aí eu vou lá e almoço lá com os meninos. E é modo legal. E aí eu chego para minha mãe, eu não quero ser mais sua família não. Quero ser família, hoje eu vou ser Gabriel Garcia. Né? Não dá, né? Mas não dá. Você tem que, para ser da família Francesco, eu teria que ter nascido na família Francesco. Para ser da família Garcia, eu teria que ter nascido Martins. Mas a palavra fala que nós nascemos de novo. E somos pertencentes a essa família. Somos dessa aliança. E essa aliança é uma aliança verdadeira. Olha, você que tem irmão, Manolo é filho único, mas se você tem irmão, você sabe que o irmão é o cara que você mais é amigo, não é? Só que é o cara que você mais brigou na sua vida, não é verdade? O Cuca, ele saiu, eu não sei. Ele sentiu mal? O Cuca, quando a gente era criança, a gente saía correndo um para bater no outro aqui, e eu batia nele, ele fingia que estava morto, ficava desesperado. Criança, né? Corria atrás dele, e a gente tinha essa amizade. Um dia ele foi jogar interclasse, meu irmão era muito bom jogando bola. E aí eles não fizeram uniforme, botaram um colete, e nas costas dele ele colocou Cuca, que é o jeito que eu chamo ele. Falei, nossa, que bonito. Isso é amizade, isso é família. E família, você não escolhe. Eu podia ter nascido, né? Eu queria ter nascido irmão de não sei. Não! Ou você nasce e já tem alguém lá, ou você chega e depois chega outros. Família é isso daí. Não tem como escolher. Olha o irmão do seu lado, é essa sua família. Não tem, mas ele é chato. Mas ele... E daí? Você também é chato, você também é ruim. Não tem como. Família é o laço de família. Família não tem constrangimento. Família é o que Deus colocou. E nós precisamos viver família. Por isso que eu falei que o Genve, ele é um jeito de viver a igreja. Porque lá, a Adri estava lá, né, com os pastores... A Natália, eu fui trazer a palavra e eu falei quantas vezes eu falei de coisas que eu errei, porque família é isso. Eu lembro que o pastor Amarildo, uma vez, eu já falei várias vezes isso aqui, eu falei atravessado com a Vitória e com a Júlia, e ele chegou em mim lá no final do culto e falou, você fez errado, não devia ter feito isso, isso é família. Família, eu olhei para ele, e não era pastor naquela época, senão eu falava assim, não toca no ungido do Senhor. Não é assim? Eu falei, não, esse seu irmão está certo. Fui lá pedir desculpa para as meninas. Falei, olha, desculpa, eu não vou fazer mais isso. Eu prometo, porque é família. Quem está te corrigindo, Manolo?
Quem está corrigindo você, porque família é assim. Família não é você ver a pessoa errada e deixar ela errada, porque se fosse seu irmão, você não deixaria. Se você acreditasse que ele era o seu irmão de verdade, você viria ele fazendo coisas erradas e você ia lá e ia tentar corrigir, porque isso é família. Você está corrigindo quem, igreja? Quem você tem olhado e falado, olha, você está andando errado? Isso é família. Somos família. E família não tem constrangimento. Família é um laço sanguíneo. Família e nós nascemos de novo, temos o mesmo pai. A gente não fala quem é o seu pai, não é Deus? E todo mundo aqui é filho de Deus? A todos que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Se todo mundo tem o mesmo pai, nós somos irmãos. E eu posso olhar para você e falar com você sem medo de ser mal entendido, mal interpretado, porque nós somos família. E acho que é Mateus 18, fala daquele texto, é legal, que muito provavelmente alguém que já ministrou, fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí aquilo lá era começo de culto de igreja que tinha pouca gente, né? Tinha 5 pessoas, aí você fala, onde estiverem 2 ou 3, então tem 5, estão até no lucro, né? Mas não é isso que o contexto fala. O contexto fala de repreensão. Olha, se um irmão pecar contra ti, vai lá sozinho e fala com ele. Sozinho, olha, a Tati pecou contra mim, eu falo, Tati, não gostei do que você fez. Tal. Aí a Bíblia continua, olha, e se ele não entender, chame 2 ou 3, olha ali porque está chegando mais gente, 2 ou 3, e aí fala com ele, aí se ela não entender, leve ela para a igreja, nós, porque onde ligares no céu será ligado, é isso que está falando, o que ligares na terra será ligado no céu, e ele fala, e tudo que pedires em meu nome será feito. E aí eu estava ouvindo o pastor falando que ele não entendia esse texto. E ele falava, mas está na Bíblia, vai ter gente na frente da loja orando, Senhor, eu quero esse Porsche, vamos lá, dá a mão para mim aqui, 2 ou 3 pedindo o Porsche que será dado. Mas só pode acontecer isso quando você virar família de verdade. E família virar igreja, e a igreja não vai pedir o Porsche. Uma igreja não pediria o Porsche, a igreja pediria a salvação das pessoas. Não é verdade? Uma igreja de verdade não pediria uma casa num terrenão lá em Arujá, pediria a salvação daqueles que você ama. Olha aqui quantas cadeiras vazias que poderiam estar cheias de pessoas aqui que você conhece, que você ama. E é isso que 2 ou 3 vão reunir e orar no nome do Senhor para que o Espírito Santo toque na vida daquelas pessoas. Nós somos família e eu queria viver família com você. E aqui eu quero abrir um parênteses. Vou fazer quase 2 anos de pastor e eu fiz uma visita. Eu sou errado, né? Mas irmãos, eu quero que vocês me perdoem e entendam. Eu nunca vou bater na casa de vocês do nada e falar assim, oi Tatiane, tá bom aí? Eu vou ir tomar um café. Eu não sou assim. Eu estou me abrindo para vocês, tá? Abrindo como família. Se alguém de vocês quiser que eu vá conversar, orar, pode convidar que eu vou. Mas eu preciso do convite. Eu não sou cara de pau. É que eles têm 50 anos de pastor. Eles chegam lá e o pessoal fica... Mas eu sou novinho nesse negócio ainda. Mas eu estou me abrindo. Ó, se você quer uma oração, se você quer uma visita, eu e a Nath vão na casa de vocês, orar, conversar, falar besteira. Eu lembro que quando eu era moleque, tinha um amigo meu, eu falava para ele, vamos lá em casa lá, vamos tomar uma coca, contar umas mentiras, né? Eu não vou contar umas mentiras, mas se quiser bater papo, vamos. E eu aceito convites, tá? Não precisa ter comida, não precisa ter nada, não precisa, olha, eu só quero ir lá na sua casa e compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu quero que a Bíblia fala em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, olha que legal, e eu serei com ele e ele comigo. O que significa? Eu vou entregar aquilo que eu tenho e o Senhor vai entregar aquilo que ele tem. Me convida para ir na sua casa, eu vou entregar aquilo que eu tenho e você vai entregar para mim aquilo que você tem e nós vamos ser família. Família, somos família, olha, somos família.
Eu até queria hoje, eu não fiz, porque o pessoal vai começar a falar, o Gabriel está fazendo uns negócios muito diferentes lá. Você sabe que isso aqui não é família. Onde já se viu família sentada assim? Família se senta no sofá, e senta no chão, e é um olhando para a cara do outro. Esse sistema religioso aqui é o romano, onde um cara dá acima de vocês e fala que vocês... Não, isso não é família. Família era estar todo mundo junto aqui, e reunido em volta, e falando no nome do Senhor. Isso é família. Eu ia fazer um círculo aqui, mas aí os irmãos já iam começar, daqui a pouco o Gabriel vai abrir uma seita Nova Vida lá. Mas eu quero que entenda que nós não vivemos família ainda. Não vivemos família, porque família é isso aí, é olhar na cara do Manolo e falar, você está triste por quê, Manolo? E aí aquela convenção social do Manolo fala assim, não, estou triste, ele olhar para mim e falar, eu estou triste, Gabriel, estou triste porque você fez isso comigo, estou triste por causa disso na escola, estou triste por causa... O Manolo hoje é o meu melhor amigo. E a gente já quebrou o pau algumas vezes, né? Mas é família, você entendeu? Ele me perdoou, porque o erro foi meu, ele me perdoou e hoje a gente é amigo de besteira, de viagem, de mandar mensagem no Instagram quando acha uma coisa engraçadinha, manda um pro outro. É família, somos família, precisamos viver como família, precisamos entender o que é família. Irmãos, precisamos ter reuniões diferentes do culto, precisamos ir um na casa do outro, precisamos conhecer, é legal assim, vai na minha casa um dia, eu vou convidar mais gente, eu tinha convidado, mas aí tinha muito serviço, a gente acabou parando, vai na minha casa e vê como a Natália me dá uma resposta atravessada, e aí qual é a minha atitude? Isso é família. Vê quando a Amora pula em você e eu brigo com ela e falo, nossa, pastor, brigão assim. Isso é família, porque a gente não pode esconder o jeito que a gente é. O irmão marido fala, eu tô lá na minha casa, eu brigo com os meninos e peço desculpa e já era, não interessa o que aconteceu, pedir perdão, acabou. Isso é família, isso é viver família. Nós não estamos aqui num clube, estamos aqui para adorar o nome do Senhor, temos o mesmo propósito. E aí entra no segundo ponto, temos a mesma missão. Então, versículo 15, por favor. Anulando o seu corpo, a lei dos mandamentos, expressas ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo um novo homem, fazendo paz. Ele fala aqui que a igreja é o corpo de Cristo. Família, igreja é o corpo de Cristo. E se você entender, você já ouviu falar isso? Somos corpos, e assim bem ajustados, né? Totalmente. O que é corpo de Cristo? Somos o corpo de Cristo. Jesus não está mais aqui. Nós representamos Ele aqui. Nós temos uma missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão é propagar o nome dEle. Olha, a igreja, eu escrevi aqui, ó, é meio que... aqui, um ajuntamento dos justos versus um ajuntamento dos consumidores. Pensa, nós não somos consumidores da igreja? Né? Somos consumidores, olha como somos consumidores. Acaba o culto, e aí o que a gente espera? A bênção apostólica, porque eu preciso sair daqui abençoado. Eu preciso que a minha semana seja maravilhosa, eu preciso fechar muitos serviços, e aonde que está escrito isso? Sabe como a gente vai acabar pelo menos esse mês, todos os cultos? Em Mateus 16, vai ser a nossa bênção apostólica, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque aquele que crer e ser batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a nossa missão. Nós estamos aqui não para ser abençoados. Estamos aqui para fazer uma missão que é pregar, mostrar o Jesus. A gente prega aqui e prega há muitos anos e muito tempo, não para que você seja cheio, gordo, cheio de teologia. Não, mas é para aquilo que você entendeu possa multiplicar lá fora.
Para que a sua conversa no cabeleireiro não seja uma conversa boba, uma conversa à toa, mas falando do que Cristo fez na sua vida. Aquela conversa, mulherada, que vocês têm na fila de qualquer lugar, porque mulherada gosta de conversar, tá lá na fila do pão, não é mais aquela conversada besta de como foi a novela, de quem matou o Det Hoffman. Ah, isso aí é da época de vocês, hein? Mas o como Cristo tem transformado a sua vida. Não é mais da fofoca do serviço. Ai, você viu o chefe? Ai, você viu a mulher do chefe? Ai, você viu fulaninha? Não, mas como Deus tem transformado a sua vida. Olha, somos pessoas diferentes, porque Deus quis nos fazer assim. Porque eu não consigo chegar nas pessoas que o PP conhece, mas o PP chega nelas e consegue mostrar o amor de Cristo através da vida dele. Essa é a nossa missão. Essa é a missão. Você não está aqui, eu não estou aqui para ser o maior gráfico. Lembra que eu sempre conto para vocês? Eu tenho uma gráfica. E Deus tem abençoado. E eu vou chegar lá no céu e falar: Deus, obrigado, o Senhor me abençoou. E eu tive uma gráfica sensacional. Ele fala: mas nunca foi isso que eu sonhei para você. Eu nunca sonhei isso para você, Gabriel. Eu só queria que você pregasse o meu nome para as pessoas. Para que as pessoas vissem em você a palavra do Senhor. Somos o corpo de Cristo e temos essa missão de mostrar Ele. A Bíblia fala dos ministérios, né? Pastor, mestre, profeta, apóstolo e um monte daqueles. Jesus tinha tudo aquilo, porque Ele é perfeito. Nós não temos, precisamos evangelizar. Precisamos buscar, precisamos ir lá nas pessoas que a gente está acostumado a buscar pessoas que já têm uma certa vontade de buscar a Jesus, certo? Você vai às pessoas meio religiosas, e aí é fácil, você chega para um cara que é meio espiritual e fala: você não quer ir na minha igreja? Ele fala: sim, vou. E aquele ateu? E aquele gnóstico? E aquela prostituta? E aquele trans? Eles também precisam ouvir o amor do Senhor e é através das nossas vidas. A nossa missão não é vir aqui e falar: olha como o Gabriel pregou bem, olha como o Gabriel pregou mal, olha como o pastor pregou bem, olha como o pastor Amarildo pregou mal. Não, viemos aqui a aprender para que a nossa vida faça sentido lá fora. Eu sempre falo: não importa quantos crentes vieram no domingo pela manhã, mas quantos servos de Deus saíram na segunda-feira lá fora. As pessoas sentirem o corpo de Cristo, sentirem realmente o que é o amor de Cristo. Eu falei na Genve, no Dia das Mães, a gente estava lá na casa da minha avó, lá, né, todo mundo reunido, e o pessoal conversando, né, sobre pecado. O que é pecado, o que não é pecado? Mania de crente. Flertar com o pecado. O que é pecado? Tatuagem é pecado? Sempre essas coisas. Beber cerveja é pecado? Fazer tal coisa é pecado? Cara, não interessa. A Bíblia fala que nós somos mortos para o pecado. O pecado não faz mais sentido na minha e na sua vida. O que interessa é demonstrar a glória do Senhor através das nossas vidas. Você não tem que preocupar mais assim: fazer tatuagem é pecado? Você fala assim: se eu fizer tatuagem, eu vou demonstrar a glória do Senhor na minha vida. As pessoas vão ver Cristo na minha vida através da tatuagem. Se eu beber, as pessoas vão ver Cristo através da minha vida. É isso que é a pergunta. Não se é pecado ou se não é pecado, mas se a atitude que você está fazendo vai demonstrar Cristo na sua vida. Essa é a nossa missão. Nós não temos que sair daqui abençoados, ricos e bonitos e cheirosos, mas saímos daqui prontos para uma missão, prontos para morrer por Ele, se necessário for. Será que eu e você somos capazes de morrer por Ele? Eu estava comentando esse tempo atrás sobre o Coliseu. Eu ainda um dia vou fazer uma viagem na Europa, em nome de Jesus. Ano que vem a gente faz 10 anos de casado. Já pensou? Eu falo assim: irmãos, eu não vou poder vir esse mês na igreja porque estarei na Europa. Glória a Deus, hein? Tá longe ainda, mas quem sabe? E aí, se eu for um dia no Coliseu, é aquele contraste de um lugar bonito, mas um lugar onde muitos cristãos morreram. E aí você pensa: será que hoje, eu sempre falo isso, aqui ainda, no Brasil, ainda é permitido louvar o nome do Senhor, né? Estar aqui reunido. E se não for?
Se não fosse, se aquela porta aberta poderia significar a minha e a sua morte, será que estaremos aqui? Ia ficar todo mundo lá de cá, porque se passasse alguém não vê, né? Mas será? Aqueles irmãos morreram porque tinham uma missão. Aqueles irmãos entregaram a vida, a sua própria vida, porque acreditaram em algo. Acreditaram que a família do Senhor colocou na vida deles valia mais. Acreditaram que a missão valia mais. Nós somos a igreja de Cristo. E aí no versículo 22... Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas de Deus por Espírito Santo. Aí que entra, você é a igreja, porque somos a morada do Espírito Santo. Olha, em Gênesis, a presença do Senhor se dava no jardim, e aí em Moisés e os juízes, a presença de Deus se dava no tabernáculo. E depois de Salomão, a presença de Deus se deu no templo. Quando Jesus veio, a presença de Deus se dava através da vida do próprio Jesus. Hoje, a presença de Deus se dá através da minha e da sua vida. A presença de Deus se dá através de mim e de você. Nós representamos a presença de Deus nesse lugar. Somos morada do Espírito Santo. Isso é igreja. Por que eu sou igreja? Porque Cristo mora em mim. Porque o poder de Deus está na minha vida. Porque o próprio Espírito Santo mora em mim. Por isso que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu também estarei, porque 2 ou 3 representam a igreja do Senhor. Por isso que na sua casa, você, o Amarildo, a Tati e a Vitória são uma igreja. Você, a Karen, o Pepe e o Cauã são uma igreja. O pastor e a pastora Zairce são uma igreja. O Manolo e a Adriana são uma igreja. Vocês são a igreja. E a Bíblia diz que a presença do Senhor se manifesta onde está a igreja. Então quer dizer que na casa de vocês é abençoado, porque o Espírito Santo de Deus está lá, e você não pode mais se preocupar. Olha, eu quando era moleque tinha, não sei se hoje em dia tem muito disso ainda, mas os pastores iam muito na casa dos irmãos que ouviam barulhos à noite. E uma vez, vou contar para vocês, olha que coisa maluca. A gente foi lá, o pastor foi, uma casa de uma irmã que ouvia barulhos, e fomos lá. Eu e meu irmão éramos crianças. E aí oramos e graças a Deus não tinha barulho nenhum. Eu criança, eu orei nada, eu estava lá só. Aí a mulher pega e fala assim, vamos assistir a fita do meu casamento? Ah, vamos. A hora que ela colocou a fita, o capeta falou na fita, juro por Deus. Aquela voz maluca na fita. E eu, meu Deus, e minha mãe orando, meu pai orando, repreenderam. Aí surge aquela ideia maravilhosa do meu pai português. Vou levar a fita para casa. Falei, não! Pelo amor de Deus, não faz isso não é? Levou a fita para casa e pior, sempre pior, ele colocou a fita lá no videocassete, 7 cabeças, lembra disso daí? Colocou lá e não aconteceu nada, graças a Deus. Sabe por quê? Porque nós éramos igreja. E Satanás não podia entrar na igreja, ele entrou na fita. Gente, isso é verdade, eu estava lá, não é mentira. Satanás entrou na fita e falou através da televisão lá, da fita cassete, coisa maluca. Não é verdade? Nunca esqueci disso. Quantos anos eu tinha? 7 anos, não dá para esquecer também, né? 7 anos. Mas olha, aí não sei se hoje em dia os pastores recebem esse tipo de oração. Ai, vem em casa porque eu ouço barulhos. Ai, vem em casa porque eu tenho alguma coisa está ruim aqui. Esquece isso. Você é a igreja. Se tem alguma coisa na sua casa, tinha, porque você é o sacerdote do Senhor naquele lugar. Você representa o Senhor naquele lugar. Ora, quando eu era moleque, eu nem sei se isso é teológico ou não, mas diziam que os demônios ficavam em lugares escondidos, sujos, e eu lembro que a gente levantava assim os cantos das portas e falava, sai daqui em nome de Jesus, faz isso na sua casa, se isso te trazer mais conforto, levanta ali aquelas paneladas que está tudo bagunçado debaixo da pia e fala, sai capeta em nome de Jesus, fala, repreende em nome de Jesus, repreende aquelas coisas que você ganhou de alguém, sabe? Ah, ganhei. Olha, presta atenção. Sabe aquele olho grego, aqueles negocinhos? O irmão sempre fala, aquelas pedras representam de verdade, tá? Se você tem aquelas coisas, joga fora. Mas não precisa me chamar. Não precisa chamar o pastor Paulo, o pastor Amarildo. Você é a igreja do Senhor.
Nós estamos aqui para ajudar, mas eu não quero ajudar mais a Adriana, eu não quero ajudar mais a Lúcia, eu não quero ajudar o Caleb, eu quero ajudar as pessoas que estão começando, porque a Lúcia, a Adriana, o Caleb são sacerdócios real, que têm o poder do Espírito Santo no lugar onde eles estiverem, porque eles representam a igreja do Senhor, porque eles têm o Espírito Santo dentro deles. Agora, naquele momento de tristeza e angústia que a Bíblia conta, que você não consegue orar, você não tem forças, pode me chamar, eu vou junto com você e orar com você. Mas se você tiver condição, ora você mesmo. Vamos dar sossego para a pastora de madrugada. Ela não precisa mais acordar de madrugada para orar por você. Você é sacerdócio real. Você é sacerdócio. O Espírito Santo está... Não existe preferências de Espírito Santo. Ah, a pastora tem o Espírito Santo da faixa preta. Eu tenho o Espírito Santo da faixa amarela ainda. Não, o Espírito Santo é o Espírito Santo. O mesmo que está em mim está nela. Você vai orar e vai repreender, porque nós somos igrejas do Senhor. E olha, eu falo isso com muita alegria, porque a maioria das igrejas, eles jogam um peso nas costas de vocês, dizendo sobre autoridade espiritual, né? Sobre, não, sem mim vocês não conseguem nada, né? Não, eu não sou nada, miserável homem que sou, o Espírito Santo que está dentro de mim, está dentro de você também, e isso é viver igreja, é olhar para o seu filho e falar, está amarrado toda a obra do maligno sobre a sua vida, está amarrado toda a doença sobre a sua vida, está amarrado toda a besteira sobre a sua vida. Eu lembro que quando eu era moleque, até a Adri falou, a minha mãe orava para que orava pelos meus professores. E aí, orava para que, olha que loucura, ela orava para que, faculdade é difícil, não é? Molecada desvia na faculdade. A minha sala na faculdade tinha 6 pessoas e 5 era crente. Orou demais. Eu nem pude fazer festinha de faculdade. Não, sério? Não tinha como. Mas é isso que eu falo, ore pela sua família. A minha mãe orava. Eu era moleque e nosso quarto, a nossa casa era aqui embaixo, então você tinha que passar pelo quarto da minha mãe para ir para o meu quarto. E aí ela orava para que a minha mulher fosse virgem. E eu era moleque e falava, mas sendo mulher já estava bom, mãe. Pelo amor de Deus, eu era feio, cara, eu era bem zoadinho. Eu falei, não, se eu casar já está bom pra caramba. Deus me deu uma mulher virgem, casei com a Natália virgem. Nós éramos virgem, porque era uma promessa que Deus colocou no coração da minha mãe. E eu falo para vocês, pais, orem isso. Coloque na vida do Cauã uma serva de Deus. Coloque na vida da filha de vocês um homem de Deus. Orem, mas não precisa que eu ore por vocês. Ore porque vocês têm o Espírito Santo de Deus. Hoje eu vi você cantando e fechando o olho, e eu não te conheço ainda, não sei se você já veio de outra igreja ou não, mas eu fiquei feliz de ver. Olha como ele está lá adorando o nome do Senhor. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Não precisa mais de apoio, de ajuda. Nós somos família, e família ajuda. Mas olha que legal, eu vivi muito tempo, mesmo depois de casado, eu vou contar uma coisa aqui que eu não sei se eu já contei, não devia contar, mas eu vou contar. A gente ia viajar, e como que a gente fazia? A Natália pagava as passagens e eu pagava o que gastava lá. Mas eu era duro. Eu chegava no meu pai e na minha mãe e pedia, eles sempre davam um dinheirinho, sabe? E aí eu gastava aquele dinheirinho lá. E a Natália não podia saber disso. Mas hoje em dia, eu não preciso mais da ajuda financeira deles. Porque Deus nos abençoou, isso é família. Olha, enquanto eu precisar do apoio, eu tenho eles. Mas a Bíblia fala de crentes maduros, íulios, e aí eu não preciso mais do apoio deles. Eu posso agora apoiar outras pessoas, mas eu não preciso mais de apoio. E é isso que eu declaro na vida de vocês. Essa muleta espiritual seja quebrada em nome do Senhor, para que nós possamos olhar com os olhos espirituais e vencer as hostes do maligno. Isso é viver igreja. É saber que eu e você, como família, eu vou dar um exemplo, tá? Enquanto a Adri precisar, eu estou lá, ajudando a Adri, ajudando. Só que uma hora a Adri vai falar assim, Gabriel, muito obrigado pela sua ajuda, você foi família, mas agora eu não preciso mais da sua ajuda, agora eu vou ajudar as outras pessoas. Isso é família, isso é missão, isso é ser igreja. Nós precisamos ser igreja. E só seremos igreja quando sabemos o número que o Manolo calça.
a cor preferida da pastora Roseli, a música preferida do Caleb, a série preferida do Vitor. É isso, saber porque quando é família, você conhece, você sabe, você está lá no final do ano e vai ter um amigo secreto, aí a pessoa vai tirar a Natália, e aí quando ela saca o presente, eu falo, Natália não vai gostar. Por quê? Porque eu conheço ela. Isso é família, você tem que conhecer.